Tentei fazer uma live antes, não funcionou porque não tá da internet. Mudei de cômodo porque são 30 dias, 30 lives, então a gente faz todos os dias, como o cronograma. Agora a internet vai estar melhor, o som vai estar melhor. Não tem erro, tá? Então, vou colocar aqui o tema novamente. Performance. E aí daqui eu acho que eu consigo ter uma fala um pouco melhor, tá? Então, só pra gente recapitular algumas coisas. Obrigado, Habibi. Obrigado. Tá bom o áudio, então, maravilhoso. Só pra gente recapitular algumas coisas. O tema da live é sobre performance, né? Como você poder performar melhor. E aí, com isso, a gente vai quebrando algumas crenças, né? Que a gente acabou tendo, né? Na nossa criação. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre performance. Preciso voltar no ritmo, né, que eu tava. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a performance é: a maioria das pessoas acham que precisa de motivação. Motivação não leva a gente a lugar nenhum. Nenhum. Ajuda a gente a começar, mas não mantém a gente, tá? Não é isso que mantém a gente. Não é motivação, tá bom? O que elas precisam é energia. Energia. Você não está cansado. Você está mal regulado. É isso. Energia é o bom funcionamento de um organismo regulado, tá? Vamos lá. Performance não é sobre fazer mais, é sobre sustentar melhor as suas decisões diariamente, tá? Não é algo que não é você não pode mirar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Você precisa focar em uma coisa e fazer. A constância é o segredo de tudo. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar peso, se você independente do seu objetivo, constância. Você não vai mudar do dia para a noite 200 coisas de uma vez só. Isso não existe. Você não consegue se manter, tá? Quem aqui já acorda cansado ou sente que não rende o que poderia render, ou vive oscilando entre altos e baixos, né, picos e quedas? Tenho certeza que alguém, pelo menos, concordou com uma das coisas. Por quê? É normal, é o que todo mundo está se sentindo. Todo mundo está se sentindo. Só que você não está fraco. Você está apenas desregulado. É a palavra certa. É desregulado. Você precisa regular o seu metabolismo. Você precisa regular sua mente. Você precisa regular seus pensamentos. É isso. E é isso que a gente preza dentro do protocolo Dr. Yu. A gente regula todo o seu organismo. Para quê? Para você performar melhor. Não adianta eu te dar um monte de coisa para você emagrecer, sendo que você não está com um organismo estável, estabilizado, regulado. Não adianta. Não adianta, tá? Inclusive as pessoas que vêm pedir para eu vender só a dose da medicação, eu falo, eu não vendo. Porque meu interesse não é só isso. Meu interesse é fazer você ficar uma pessoa melhor. Magra, enfim, do jeito que você quer ter, só que com saúde, vivendo bem, não acordando cansado, tendo disposição para fazer tudo que você quer fazer. É esse o objetivo, tá? Performance não é produtividade, tá? Aqui a gente vai ficar quebrando crenças e eu vou dando ideias novas de como que a gente deve pensar em relação à performance, tá? Peraí. Performance não é produtividade. Performance é clareza mental, energia estável, força física, regulação emocional e consistência. Todos esses 5 pontos: clareza mental, energia estável, força física, regulação emocional e consistência. Esses 5 pontos. Isso é performance. É você saber onde você quer chegar, né? Onde você quer ir, ter uma energia para você poder batalhar todo dia, né? Dia após dia, ter uma força física, porque seja o homem ou a mulher, se a gente não tem força, a gente não tem músculo, a gente não tem vida, tá? Músculo é vida.
tá? O que define se você vai sair de uma UTI à medida que você entrar é a quantidade de massa muscular que você tenha. Ou seja, a quantidade de músculo, de musculatura que o seu corpo tem. Vai definir se você vai sair de uma UTI ou não, tá? Regulação emocional, porque não adianta as coisas acontecerem se você não está estável emocionalmente. Uns haters me acusando de certas coisas. Porém, eu tenho uma regulação emocional para não brigar com aquilo, entendeu? Porque eu conheço o meu valor. É simples. Não preciso gastar energia com aquilo. E o último ponto, que é o mais importante, consistência. Você precisa ter consistência. As coisas não acontecem da noite para o dia. Não acontece, tá? Tá bom, doutor, como que eu faço para ter uma performance um pouco melhor? Como que eu faço para ter uma alta performance? Para você ter uma alta performance, desculpa. Para você ter uma alta performance, começa no metabolismo. Começa dentro de você, no teu organismo. Quando você melhora isso, você começa a performar melhor, tá? Performar melhor. Sem energia celular não existe o foco. Não estou falando celular, estou falando células. Sem energia das células não existe o foco. Não existe, tá? Por isso que a gente primeiro precisa tratar a célula. Não adianta eu te emagrecer, sendo que suas células continuam células de obeso. Você vai voltar a engordar. É biologia. A gente precisa tratar a célula, tá? Sem sono profundo não existe tomada de decisão. Você precisa estar bem regulado no seu sono. E o sono, tudo que eu vou falar dessa live, eu vou levar agora apenas para o emagrecimento, tá? Se você não dorme bem, você não consegue emagrecer. Foi por isso que eu escrevi o e-book Sono de Alta Performance. Porque para você emagrecer, você precisa ter o sono regulado. O segredo de tudo na vida é regulação. Você precisa estar regulado. Só isso, tá? Sem músculo não existe estabilidade metabólica. Você não existe. Você não existe. Você consegue entender isso? Que sem músculo você não estaria aqui? Isso sabe, é de explodir a cabeça. Por quê? Muita gente fala, não, não vou treinar e tal, não quero, enfim. Mas é pra sua vida. Não é pra você ficar forte, não é pra você ficar bonito, não. É pra você viver melhor. É só isso. Só isso. Tá? Vocês estão acompanhando? Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá que só o começo. Por que sua performance cai? Tem algumas coisas que assim, essas 4 coisas são para tudo na vida. Sono desorganizado. Isso eu já até falei em outra live. Sono desorganizado, resistência insulínica, baixa massa muscular, inflamação crônica. O corpo de todo mundo, da maioria, vive inflamado. Se toma leite, está inflamado. Se come carne de porco, está inflamado. Se toma Coca-Cola, está inflamado. Está inflamado. Só que não é todo mundo que gosta dessa conversa, né? Enfim. Sono desorganizado, sem o sono profundo, o seu cortisol sobe, sua testosterona cai, seu GH diminui, tá? E seu foco você perde, despenca. Entende isso? Testosterona, obviamente, é mais importante para o homem. Porém, a mulher também tem. Do mesmo jeito que o homem tem hormônios femininos, a mulher tem hormônios masculinos. Isso é natural, tá? Natural. Quando o cortisol sobe, você fica mais estressado, você acaba engordando mais. Quando você vai dormir mais tarde, o hormônio da fome aumenta e o hormônio da saciedade diminui. Ou seja, você acaba comendo mais e não se sente satisfeito, tá?
Parece que eu estou falando em vezes 2 aqui. Se alguém quiser, fala mais devagar, tá? Resistência à insulina. Oscilação glicêmica é igual oscilação de energia. Por isso que eu falo, quando vai quebrar o jejum, comece pela proteína. Você começa pela proteína. Você não começa pelo carboidrato. Senão você vai ter um pico de insulina. Foi meu aniversário. Ontem. Ontem foi meu aniversário. Ontem foi meu aniversário. Aí fizeram bolo, cantaram parabéns lá no hospital. 9 horas da manhã. E o pessoal comendo bolo 9 horas da manhã. Eu falei, pessoal, vocês estão malucos. O aniversário é meu, eu não comi o bolo. Vocês estão malucos. Vocês vão quebrar o jejum com doce. Não pode. Vocês precisam quebrar com proteína. Senão você vai ter um alto pico glicêmico e aí vai ter uma produção exagerada de insulina sem necessidade. Tá? Sem necessidade. Ponto 3. Baixa massa muscular. O músculo é o órgão da performance. Tá? É o órgão da performance. É o músculo. Sem músculo, menor sensibilidade à insulina, menor gasto basal. O que é gasto basal? Por exemplo, se eu estou. Só de eu estar aqui falando, eu já tenho um gasto calórico, né? Gasto de energia. Eu já tenho um gasto só para estar vivo, que o corpo gasta para se manter vivo. E quanto mais atividade, maior você aumenta esse gasto. Mais você aumenta esse gasto, tá? E menor estabilidade energética, ou seja, você fica meio oscilando com a sua energia. Às vezes está alta, às vezes está baixa, às vezes você quer ganhar o mundo, às vezes você não tem vontade de sair da cama. A gente não pode. Até quando você vai viver assim? Não pode, tá? Não pode. E o último passo que eu acho que é o mais importante, você viu os 3 até agora. Os 3 cada um tem a sua grande importância. Só que o último é o mais importante, na minha visão, tá? Inflamação crônica. A inflamação, ela rouba energia. Ela rouba energia, tá? Então, quanto menos inflamação você ter, menos energia roubada você terá. Perfeito? Seu corpo prioriza sobreviver, não performar. Se você está vivo inflamado, o teu corpo só quer sobreviver. Ele não vai se importar com performar. Por isso que você precisa tratar a inflamação para você começar a parar de sobreviver e começar a viver. São coisas diferentes, tá? Nossa, tá bem puxada essa live. Performance não é café, não é energético, não é, tá? Não é nada que você tenha de fora, não é. Performance artificial é estimulante, café excessivo, pré-treino, açúcar, adrenalina. Isso não é performance, é compensação, tá? Boa, doutor, me tira uma dúvida. Qual a importância de um acompanhamento médico para o uso de tirzepatida e qual o possível benefício para pacientes com DM, que é diabetes mellitus? Bom, vamos lá. Grande dúvida. Eu vou parar um pouco aqui a live para responder essa pergunta, porque é bem interessante. A importância do acompanhamento médico para o uso de tirzepatida. Em primeiro lugar, você tem todo o acompanhamento, você sabe como que você chegou e você vai saber como que você saiu. E você vai ter a procedência da medicação. Não é do Paraguai, não é clandestina, tem aprovação da Anvisa, então isso que é o mais importante, tá? E na verdade, o Monjaro, o Ozempic, essas coisas, esse tipo de medicamento é para ajuda muito a diabetes, porque reduz a fome, baixa um pouco a glicemia, então a pessoa acaba para diabéticos. Só que como tem a perda de fome, né, tem outros fatores que associam hormonais, então acaba ajudando todo mundo que quer emagrecer, tá?
Tirei a dúvida? Se eu não tirei, você pode perguntar mais coisa que eu respondo, tá? Então vamos lá. Vocês entendem que não é quanto mais café que vocês tomem, vocês vão performar mais? Não é, você vai tomar café e você vai continuar cansado. Isso funciona, é assim que funciona a droga. É assim, cada vez mais você vai precisar de mais quantidade para sentir aquele mesmo ou menos sensação que você teria sentido no começo, na primeira vez que você tomou. Entende? Se você precisa de estímulo externo para funcionar, tua bateria está fraca. Não adianta, sua bateria está fraca. E uma outra seguidas, muitas, tipo, muitas horas seguidas, eu não tomava café, eu não tomava energético, eu não tomo nada, né? E aí esse meu colega perguntou, como é que você aguentava? Porque ele é viciado em energético. Ele falou, como é que você aguentava fazer suas loucuras, né, de tantas horas? Sem o energético, né, sem o café. Eu falei, ó, eu só não me viciei nisso. Eu aprendi a ter energia de dentro, não trazer de fora. Eu não tomo qualquer tipo de pré-treino energético, cafeína, não tomo, porque eu não preciso disso, tá? Não preciso. Inclusive eu queria fazer agora uma pausa só para poder agradecer a doutora Dani Vigiano, a melhor pediatra que eu já conheci, acabou de entrar na live. É incrível ela, é um absurdo, é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, tá? Então vamos lá. Performance verdadeira é energia constante, humor estável, decisão clara, né? Ah, eu não sei, nossa, eu tô na dúvida. Decisão, você saber o que você quer e você fazer. E uma recuperação rápida, não adianta você, sendo bem leigo, não adianta você dar um trote e ficar 10 minutos descansando. Isso você não tá se ajudando, tá? A base biológica da performance. Mitocôndria é onde teve um grande aumento e um foco absurdo nos estudos, nos testes, em tudo. Mitocôndria, tá? Que ela produz a sua energia celular. Ela é. Se tiver uma coisa que eu considero mais importante no corpo é a mitocôndria. Inclusive a gente tem, olha que sacanagem, a gente tem o nosso DNA e tem um DNA mitocondrial. Ou seja, temos dois DNAs diferentes dentro do nosso corpo. Só que a gente só fala de um. A mitocôndria a gente não comenta tanto. Só que é o mais importante, tá? É o mais importante, onde a gente deve focar. Meu áudio tá baixo, mulher? Vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Um pouco mais perto do microfone. E aí, se tiver ruim, você me sinaliza que eu tento alguma outra solução, tá? Sensibilidade hormonal. Basicamente, né? Insulina, testosterona, cortisol, GLP-1. É isso. Você não pode estar sensível a isso. Não pode. Se você, presta atenção. Vamos lá. Eu comentei sobre humor estável. Não adianta eu ficar com bipolaridade. Às vezes eu fico muito estressado, às vezes eu fico muito calmo, às vezes não dá. Isso eu não estou vivendo. Não estou vivendo, estou só gastando energia mudando minhas emoções, minhas reações. Porque assim, às vezes eu posso não controlar o que está acontecendo em volta de mim, mas eu posso controlar aquilo que vai acontecer dentro de mim perante essa situação. E é isso que a gente deve focar, tá? Que bom que assim tá melhor. Inclusive minha mãe acabou de entrar na live. Te amo. Ela tá aqui no quarto do lado. Então assim, se você está com cortisol aumentado, cortisol alto, você vai ter uma sensibilidade ao estresse. Se você está com a testosterona baixa, você não vai ter vontade, se for o homem, né? Predominantemente o homem, você não vai ter vontade de fazer as coisas. Você não vai ter vontade. Parece que você vai estar em depressão. Só que não é só testosterona baixa. Só isso.
Claro, associado a outras coisas, mas a testosterona é mais importante. Massa muscular é uma reserva metabólica. É onde você guarda. Isso funciona como uma reserva, basicamente uma reserva. Performance é consequência da regulação metabólica. Você precisa regular o seu metabolismo, você vai começar a ter uma alta performance. E à medida que você vai regulando, você vai podendo fazer e alcançando tudo que você quer fazer. É simples. Doutor, eu não consigo perder peso, estou tentando há 10 anos. Se você regular o teu corpo, se regular o teu metabolismo, você pode ser obeso com metabolismo regulado, você deixa de ser obeso. É simples. Só que é uma vertente da medicina que não é muita gente em falta. De usar remédio e acabou. Não é assim. Não é assim, tá? Performance existe responsabilidade. É você fazer a mesma coisa dia após dia, tá? Coisas boas, né? Bons hábitos, dia após dia. Você não vai performar dormindo 5 horas por noite, comendo qualquer coisa, vivendo em estresse, se estressando com qualquer coisa ou fugindo da academia. Você não performa bem, tá? Seu corpo não negocia com negligência. Não negocia com negligência, tá? Performance é construída, não é desejada. Não porque eu quero fazer tal coisa. Não, mas não é só você querer fazer. Não é só você querer alcançar. Você primeiro precisa se dar um mérito de chegar lá. Como? Básico. O que eu não entendo é as pessoas não conseguem bater a meta de água. Não consegue. Se é difícil beber 2 litros de água por dia, o que se torna fácil para a pessoa? Nada vai se tornar fácil, nada. Se a pessoa fala, não, vou começar a dieta segunda-feira ela come uma batata frita, ela perdeu para uma batata frita. Se ela perdeu para uma batata frita, o que ela ganha? De quem que ela ganha? Se ela está perdendo para ela mesma. Eu foco muito nessa parte porque tudo começa primeiro no cérebro. Você gasta mais energia só de você convencer seu cérebro a fazer o que você quer fazer do que você fazer. Tá? E é decidir. Por quê? Se a partir do momento eu falar assim, se eu falar se eu conversar comigo mesmo e decidir, eu vou dormir por 8 horas todos os dias. Vou tomar água, 3 litros de água todos os dias. Vou treinar todos os dias. Meu cérebro não vai querer que eu faça esse acordo. Porque ele sabe que vai começar a gastar mais energia do que o esperado. Entendeu? Por isso que ele vai ser mais resistente a você fazer, a você decidir em fazer do que você fazer. Porque a partir do momento que você se decide, que é a luta entre você contra você mesmo, a partir do momento que você se decide, acabou. Você faz tudo aquilo que você fala que vai fazer. É simples, porque o teu cérebro já entendeu a missão dada. Talvez, só talvez, você não esteja vivendo abaixo do seu potencial porque falta talento. Não é só porque falta talento ou porque falta força de vontade ou falta motivação. Não é isso. Não é isso. A culpa não é sua, mas a culpa está em você. É diferente, tá? Talvez esteja faltando estrutura, esteja faltando direção e esteja faltando estratégia. Sem estratégia, a gente não chega a lugar nenhum. Você não nasceu para sobreviver cansado, para viver com o corpo cheio de inflamação. Você nasceu para viver com potência. E por que você não está tendo potência? Pensa comigo. Esse foi um pensamento que eu tive.
com a ajuda, né, de algumas pessoas. Se eu sei que eu posso ser melhor do que isso, por que que eu não vou em busca da minha melhor versão? A gente até faz uma ilusão com a melhor versão, porque ela tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Talvez a sua melhor versão seja só fazer o básico bem feito. Só isso. Você já vai estar na sua melhor versão. Olha que incrível. Se eu tomar água, tu vai chegar na tua melhor versão. Se eu dormir bem, você vai chegar na tua melhor versão. Você treinar todo dia, você vai chegar na sua melhor versão. É o básico. É o básico. Então, assim, se está faltando estratégia, você precisa decidir onde que você quer chegar. É o que eu sempre pergunto. Onde que você quer estar daqui a 40 anos? Supondo que a média das pessoas que me acompanham tem 30 anos. Onde vocês vão querer chegar? Com 70 anos. Vocês vão querer ser um idoso saudável, um idoso acamado, um idoso que vai morrer no hospital. Ou que não vai nem chegar nos 70. A decisão não é lá. É aqui. É agora. Tudo que você faz hoje, você vai colher amanhã. É a lei do retorno, para quem acredita em universo, em energia. Eu acredito. Por isso que eu tento plantar tudo hoje, para eu poder colher coisas boas. Não adianta eu só querer pensar quando eu estiver no hospital. Nossa, eu devia ter feito melhor. Né? Devia ter feito melhor. Então eu estou te falando. Eu sou médico, eu acompanho nos hospitais, eu vejo diversas pessoas entre a vida e a morte e elas falando: eu devia ter mudado, eu devia ter parado de fumar, eu devia ter entrado na academia. Você quer ser mais uma dessas pessoas? Sendo que você pode ter a consciência de hoje para não chegar lá. Porque, amigão, nada te compra saúde. Nada. É você com você mesmo, tá? Performance não é sobre ganhar mais dinheiro. Não é sobre estar mais sucedido, estar no maior cargo. Não é só isso, tá? Não é só isso. Tanto é que eu não comentei uma vez em dinheiro, uma vez em trabalho. Não comentei. Porque não é só isso, tá? É sobre viver com energia o suficiente para aproveitar a própria vida. Cara, vocês tiveram a chance de 1 em 1 bilhão, 1 milhão de espermatozoides na corrida até o óvulo. Você vai desperdiçar a tua vida vivendo dia após dia só para sobreviver? Ou você vai querer viver? Eu escolhi viver. Foi por isso que eu saí do hospital. O que está faltando você a escolher viver? Eu espero que ninguém aqui esteja no hospital. E seria maravilhoso. É incrível quando você pensa isso, não estando no hospital. Se sua energia está travada, talvez seu metabolismo esteja pedindo organização. Talvez ele esteja só desorganizado. É só isso. Não é um bicho de 7 cabeças. É só você se organizar. Só isso. Doutor, mas eu estou pesando 150 quilos. Não tenho energia? Tudo bem. O desafio talvez seja um pouco maior. Depende da sua mentalidade. Por quê? Alguém que chegou aos 170 quilos, aos 200 quilos, passou muito mais tempo pensando que ele não era capaz, ou se culpando, ou não culpando, não estando satisfeito com o próprio corpo. Então fez com que crescessem mais crenças limitantes na cabeça dele. Então por isso que talvez o desafio seja maior, mas não é impossível. Nada na vida é difícil, nada. Tudo pode ser facilitado. Você só precisa encontrar os facilitadores. Se você quer treinar melhor, você procura, ou quer ir para academia todo dia, você vai com o personal. Aí você não vai falhar e você vai treinar bem. Você quer você quer dormir melhor. Eu lancei um e-book sobre o sono. Não estou querendo vender esse livro. Quem quiser comprar, fica à vontade. Eu ainda nem lancei na plataforma.
Mas lá fala alguns facilitadores para você poder. Não são pessoas, são objetos, são aromaterapia, são diversas outras partes da medicina que abordam esse assunto, que vão ser usados como facilitadores para ajudar você a ter um sono melhor. Se você quer emagrecer, não adianta. Não, segunda-feira eu vou começar a dieta que eu inventei na minha cabeça. Não vou comer doce, não vou tomar refrigerante, não vou isso, não vou aquilo, não vou fumar. Não. Você vai aguentar quanto tempo? Você só gastando energia tentando fazer aquilo que você acha certo, só que não tem estrutura, não tem estratégia. Você está naquela rodinha dos ratos. Você só está correndo, mas não está saindo do lugar. Porque estar em movimento, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Então não é só porque você está correndo, está fazendo coisa, que você está sendo produtivo, ou que você está chegando em algum lugar. Tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Não adianta a gente ficar correndo em círculo, a gente não vai a lugar nenhum. Dúvidas por enquanto? Vocês podem mandar aqui. Tive algumas no começo, mas quem quiser fica à vontade. Já estamos caminhando para o final da live, eu já falei bastante, já estou suando, parece que eu estou brigando com você, mas eu não estou. É que eu quero ver as pessoas bem. Eu como médico, que trabalho no hospital, sabe, é triste ver as pessoas doentes. Sendo que com uma boa, mais básica orientação, elas poderiam estar melhor. Então esse é meu papel aqui. É poder trazer informações para vocês começarem a ter uma vida melhor, que foi a vida que eu escolhi ter após a cirurgia que me fez estar no hospital, né? Enfim, se você quer elevar seu nível, se você quer emagrecer, seja qualquer fundamento que eu possa te ajudar, vou ficar lisonjeado, que esse é o meu objetivo, é poder ajudar as pessoas, tá? Então você pode me chamar no direct sempre que quiser, fica à vontade, tá? Quem quer emagrecer também eu explico como que é o protocolo, que eu falei no começo da live, foi o vídeo que eu acabei de postar, teve alguns haters um pouco até agressivos, né, me acusando de algumas coisas. Eu achei, se eu não tivesse com um autocontrole estabilizado, emocional, estável, eu teria estourado. Então, a gente precisa primeiro conhecer a gente e saber que o que o outro faz é do outro, não é nosso. Tá? Eu acho que é isso. Eu sou o Dr. Yu, Dr. Youssef Khalil, e aqui não estimulamos performance. A gente não estimula a performance. A gente constrói ela dia após dia, tanto metabolicamente quanto mentalmente. Que sem isso aqui, você não constrói isso aqui, tá? Porque o teu corpo aguenta, você só precisa convencer teu cérebro que você consegue, tá? Então eu agradeço a todo mundo que entrou, todo mundo que está online, todo mundo que vai ver pelos vídeos, né? Que essa live fica salva. Agradeço também a todo mundo que participou, foi muito importante a participação de vocês. E eu desejo uma boa noite a todos vocês. Até a próxima live, que será amanhã.